Lucas 7 é um versículo, uma passagem muito conhecida por nós aqui a partir do versículo 36, onde vai retratar o episódio em que Jesus ele é ungido por uma pecadora. Vocês talvez já escutaram diversas vezes essa passagem, mas eu queria trazer uma perspectiva um pouco diferente aqui para vocês, que eu acredito que faz sentido para aquilo que a gente está tratando nessa sessão, nessa conferência. Versículo 36 diz assim: um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que Jesus estava ali jantando, trouxe um frasco de alabastro, contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela os secou com seu cabelo, e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre ele. Como nós estamos habituados a ver essa passagem, a escutar sobre essa passagem, a ler sobre essa passagem, a ler sobre os evangelhos, muitas vezes a gente não percebe o absurdo que é Jesus entrar na casa de um homem, Simão, um fariseu, sentar à mesa desse homem e comer com eles. Nós temos praticamente 3 personagens principais envolvidos aqui nessa passagem, sendo o primeiro, principal, o centro de toda a palavra, Jesus, e mais 2 outros personagens que se desenvolvem aqui nesse enredo, que é Simão e essa pecadora. Alguns estudos vão dizer que é Maria, nós não sabemos ao certo, aqui define como uma pecadora. Então eu queria separar essa mensagem em 3 pontos. O primeiro ponto é falar um pouco a respeito de Jesus, e trazendo aqui para o versículo 36, que a gente lê de forma ordinária, normal. Um dos fariseus convidou Jesus. Repete assim comigo: convidou Jesus. Vamos lá, com força. Convidou Jesus. Até aqui. Para jantar. Jesus foi à casa dele. Repete comigo: Jesus foi à casa dele. Mais uma vez, Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Pode repetir: e tomou lugar à mesa. Aqui tem 3 coisas que são completamente absurdas, que por nós estarmos familiarizados com essa passagem ou com o evangelho, graças a Deus, os evangelhos, porque a gente lê, a gente escuta sobre, às vezes a gente não repara. A primeira coisa absurda é que Jesus ele aceitou o convite. Simplesmente Simão, um fariseu, convida ele para sua casa e Jesus fala: beleza, vou lá. Sabe quem que estava indo na casa de Simão? A pessoa mais importante do universo, Jesus, estava indo à casa de Simão. Cara, isso é doideira. A segunda coisa, a pessoa mais importante do universo aceitou o convite de Simão e sentou numa mesa. Jesus, a pessoa mais importante do universo, sentado numa mesa e comendo, jantando. A gente não pode normalizar essa cena. Aqui nós estamos falando de alguém que é 100% homem, um judeu, mas nós estamos falando de alguém que é 100% Deus. Jesus é Deus, uma das 3 pessoas da Trindade. A Bíblia, quando vai falar a respeito de Jesus, dos atributos de Deus, quando vai trazer características a respeito desse homem, nós vemos em Apocalipse 22, versículo 13,
que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Em Colossenses 1, versículo 15, diz que Ele é a imagem visível do Deus invisível. Em Colossenses 2, versículo 9, diz que nesse homem habita toda a plenitude de Deus. Em Colossenses 1, versículo 18, diz que esse homem tem a primazia e a supremacia de tudo. Em João, capítulo 1, versículo 29, diz que esse homem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus entregou esse homem, seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em Mateus capítulo 11, versículo 29, alguém que é completamente manso e humilde. Em João capítulo 1 vai falar que ele era o verbo, a palavra de Deus encarnada, aquele que por meio do qual todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Um homem que não foi criado, um Deus que não foi criado, um ser que é eterno, que é imutável, que é amoroso, que tem todo o poder. Que quando nós lemos a nossa Bíblia e começa lá em Gênesis, no princípio, ele já era. A gente não consegue entender, porque transcende a nossa razão. A palavra encarnada aceitando um convite de um fariseu para jantar numa mesa. Em Isaías capítulo 11, versículo 1, diz que ele é a raiz de Davi. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Senhor, o justo juiz. Em Hebreus 4 vai falar que ele é o grande sumo sacerdote. Em Hebreus 7, versículo 26 vai falar que ele é um sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Em Hebreus capítulo 9, versículo 12 vai dizer que ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. O sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote e o sacrifício perfeito, a estrela da manhã, o nosso bom pastor, tudo isso sentado numa mesa jantando. A complexidade de Jesus está lá, é algo que eu nem consigo explicar. Teria que ser o Arlindo, o Michel, o Gil, alguém que é mais inteligente que eu para tentar explicar de uma forma melhor para vocês. Mas é escandaloso ele simplesmente ter aceitado esse convite, ter ido jantar, ter sentado em uma mesa. Cristo ali era a beleza de Deus almoçando. Vocês estão comigo? A beleza de Deus, toda a plenitude, a beleza da santidade de Deus. Não sei se era almoçando ou jantando, sentado na mesa. A beleza da santidade de Deus encarnada. E é interessante porque nós precisamos ter essa ótica. É algo extremamente complexo, sim ou não? Vocês conseguem entender o que é um Deus, o único Deus verdadeiro, se fazendo homem, indo jantar numa casa? Vocês conseguem entender? Então, pega toda essa complexidade de Jesus. E agora vamos para um outro personagem, Simão, versículo 39. Lê comigo. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, viu a pecadora ungindo aos pés de Jesus, mas a gente vai voltar lá depois. Vamos focar aqui no fariseu que havia convidado Jesus, viu isso, disse consigo: se esse homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Então você imagina
Jesus, Deus, 100% Deus, 100% homem, tudo isso que eu falei, o alfa, o ômega, o início e o fim, o grande sumo sacerdote, mas também o sacrifício perfeito, o verbo encarnado, tendo que lidar com esse tipo de situação. Aí Simão olha para esse cara e ele fala: se esse homem fosse profeta. Aqui nessa passagem, Simão ele é um personagem um pouco complicado, porque Simão ele é cego, ele não consegue enxergar quem está na frente dele. E o problema em si não era Simão ser cego, o problema em si era Simão ser cego e achar que enxergava. Então Simão ele tinha uma opinião pré-definida ali de quem Jesus era. Ele acreditava que Jesus poderia ser qualquer coisa menos Deus. Ele tinha essa convicção forte dentro dele. Ele enxergava com os olhos que havia um homem ali, mas não com o coração. É complicado isso. É um personagem complicado, chato, difícil de lidar. Então nós temos esse contraste, nós temos essa tensão. Um Deus encarnado, a santidade de Deus encarnada, Jesus sendo Deus e santo. E nós podemos ver Simão como uma representação da humanidade, da depravação humana. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16, gente, essa pregação vai ser bem rápida, tá? A Bíblia diz assim: quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. A questão é que Simão, ele de fato não tinha se convertido ao Senhor, ele era cego, não podia enxergar quem estava à frente dele. Em Jeremias capítulo 17, versículo 9, diz que o coração do homem é enganoso e incurável, mais que todas as coisas, quem pode reconhecê-lo? Salmo 51, Davi vai dizer: eu nasci em iniquidade e em pecado minha mãe me concebeu. Eclesiastes capítulo 7 diz: pois não há um só homem justo sobre a terra, que só faça o bem e nunca peque. A questão é que o homem é mau. O retrato da criação após a queda, o retrato da humanidade é que o homem é essa criatura que não consegue fazer nada de bom por si só, pelas suas próprias forças. Algum autor disse uma vez, eu não lembro quem, que se o pecado fosse a cor azul, tudo que a gente faria teria cor azulada. O homem é completamente mau. Por mais que faça aquilo que é bom aos olhos da sociedade, pode ter certeza que no coração existem motivações, existe orgulho, egoísmo. Esse é o retrato do ser humano. A Bíblia diz que ele era fariseu também. Simão foi um cara que estudou, mano. Não era fácil, não era simples se tornar fariseu. Ele era um cara que estudou, e isso é interessante, porque além do homem ser mau, repete assim comigo: eu sou mau. Vamos lá, com convicção. Eu sou mau. Além do homem ser mau, ele é incapaz de curar a si mesmo. Então pensa, um fariseu estudou, mergulhou nas escrituras, foi profundamente intenso ali nas escrituras, na Torá, e continua sendo cego. Porque o homem ele é mau e ele é incapaz de se curar. Ele não consegue melhorar. A gente não consegue de repente falar: de agora em diante eu sou santo e não peco mais. O que o homem é capaz de fazer é mudar os seus pecados, não porque ele é bom, mas porque ele não é burro. Então um homem, ele não adultera, mas não é porque ele é bom. Um homem sem Cristo, mas não é porque ele é bom, é porque ele sabe que se ele adulterar vai ter consequências. Então ele não adultera, mas ele tem inveja, ele é corrupto, ele está inserido numa série de pecados, mas o adultério não. Então o homem ele é capaz de trocar, escolher pecados que são talvez mais bem aceitos pela sociedade, não vou nem falar de fofoca, mas se tornar santo, se tornar bom, não consegue. E além do homem ser mau, incapaz de melhorar a si mesmo, ele vira para essa mulher e fala assim: esse tipo de mulher
Porque além do homem ser mau, incapaz de melhorar a si mesmo, o homem é iludido ao seu próprio respeito. O homem não consegue olhar para si mesmo e ter uma revelação de quem ele realmente é, e ter uma revelação do seu pecado. A Bíblia diz em 1 João, ali no capítulo 1, não precisa abrir: se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós os tornamos mentirosos e sua palavra não está em nós. Há uma frase de C.S. Lewis que diz assim: se você não é o maior pecador que você conhece, você precisa se conhecer. E é algo que somente Deus pode fazer. É quando nós temos uma revelação de Deus, que as escamas dos nossos olhos caem, nós vemos a santidade, a dignidade de Deus, que nós conseguimos olhar para nós mesmos e falar: lascou. Porque eu olho a santidade de Deus e a minha depravação, e nasce uma tensão no meu interior que precisa ser respondida por algo. E nós estamos aqui, nós sabemos que é respondida pelo Evangelho. Vocês estão comigo? Vocês estão cansados? Sim? O homem é mau, sim ou não? O homem é incapaz de se curar, sim ou não? O homem é iludido ao seu respeito, sim ou não? Gente, estou fazendo esse negócio de interagir que é para tirar o sono. Então interage comigo. Também estou com sono. O homem é iludido ao seu respeito, sim ou não? E por fim, o homem tem a capacidade de pegar aquilo que Deus usa para nos mostrar tudo isso, que é a lei. Tem a capacidade de pegar algo que Deus usa para mostrar que nós somos incapazes e precisamos de um Salvador. Ele tem a capacidade de pegar isso e falar: eu consigo, e começar a jogar fardo sobre as pessoas. O homem também é religioso, fariseu aqui, cara. Olha esse trecho de um livro que eu estava estudando aqui. O homem, ele é capaz das maiores atrocidades. Entre suas inúmeras atitudes pecaminosas está o fato de se apropriar da lei de Deus e usá-la como instrumento para oprimir outras pessoas. A lei de Deus nos foi dada para acabar com a ilusão de que somos bons. Um de seus objetos é gerar corações humildes, porém muitas vezes tem sido usada como objeto de orgulho e arrogância. Esse era o caso de Simão. Ele olha Jesus, ele não consegue enxergar como tudo isso que eu falei. Um homem puro, doce, manso e humilde, bonzinho, justo, sem pecado. Ele não consegue enxergar Jesus dessa forma, mas talvez ele consiga se enxergar dessa forma. E aí ele fala: nossa, aconteceu esse episódio aqui. Se Jesus soubesse, se de fato ele fosse profeta, se Jesus fosse profeta, mano, ele é a profecia, né? Se Jesus fosse profeta, ele jamais deixaria essa pecadora imunda tocá-lo. Ah, então você pode tocá-lo. Então você, Simão, é digno de tocar Jesus e ela não é. Entendi. Ele tem essa capacidade. Simão tem essa capacidade. Você tem essa capacidade. Eu tenho essa capacidade. Somos capazes. E o mais doido de tudo é que esse homem que convidou Jesus, o cara convidou Jesus, Jesus foi lá, e esse cara não estava nem aí para Jesus. E aí acontece que Jesus, ele responde, ele conta uma história. Eu vou parafrasear essa história aqui para vocês, mas Jesus fala assim: olha, uma pessoa estava devendo X, a outra pessoa estava devendo 10X. E aí aquele que era a pessoa que receberia a dívida
perdoou as duas pessoas. Quem você acha, Simão, que ficou mais grato? E aí Simão responde: olha, quem ficou mais grato foi quem devia mais. Aí Jesus fala: você respondeu certo, sua mula, zoeira. Jesus não falaria isso, eu falaria. Você respondeu certo, porque quem muito é perdoado, muito ama. Agora vamos para a parte 3, a mulher. Vamos voltar um pouquinho no versículo aqui, no versículo 37. A Bíblia diz assim: Jesus está lá, aceita o convite, o Criador de todas as coisas está lá. E aí uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali. Ela foi convidada, sim ou não? Sim ou não? Não tem pegadinha não. Às vezes, né? Ela foi convidada, sim ou não? A Bíblia diz que ela soube que Jesus estava ali. A gente não sabe como, mas ela fica sabendo. Ela estava ali naquela cidade, ela soube que Jesus estava jantando ali. Ela foi até o jantar e a Bíblia diz que ela levou um frasco, um vaso de alabastro, um frasco de perfume contendo um perfume caro. Um frasco de alabastro contendo perfume caro. E aí no versículo 38 diz que ela se ajoelha aos pés de Jesus, chora, as lágrimas caem sobre os pés dele. E essa mulher seca os pés de Jesus com seu cabelo e começa a beijar os pés de Jesus e derrama esse perfume sobre ele. Simão e essa mulher tinham a mesma natureza pecaminosa. Eles eram depravados iguais, capazes de fazer as mesmas atrocidades, os mesmos pecados, mereciam o inferno um e o outro. Ela era tão má quanto o fariseu e aos olhos da sociedade talvez pior. Há estudos que dizem que ela era uma prostituta. A Bíblia fala que ela era uma pecadora. O que o pecador faz? Ela pecava. É isso que você faz, você peca. É só isso que você sabe fazer. O coração, natureza corrompida, pecaminosa, depravada. Só que essa mulher tem uma resposta diferente de Simão. Vocês estão comigo? Ela tem uma reação diferente. Simão convida Jesus para a casa dele. Jesus se assenta na mesa dele, começa a jantar com ele. Esse cara podia perguntar tantas coisas, podia falar tantas coisas, podia honrar Jesus. Esse cara simplesmente está lá para conferir, querer saber se Jesus sabia alguma coisa, fazer perguntas difíceis para encontrar alguma brecha nele. Mas essa pecadora, só de ficar sabendo que Jesus estava lá, ela pega seu frasco de alabastro com perfume caro e vai até essa reunião, e ela bagunça a programação de Simão. Eu não sei se Simão ficou bravo porque sabia de repente da reputação dela, ou se bagunçou a organização do jantar, do almoço. Só que essa mulher indigna, ela rouba a cena, mano. E o religioso não gosta quando um pecador rouba a cena. Ela simplesmente rouba a cena no sentido de que assim, honra Jesus, ele merece ser visto. Aí Simão começa, né, a murmurar: nossa, se ele soubesse quem que eu fosse profeta, soubesse quem que é essa mulher. Mas Jesus, obviamente, sabendo de todas as coisas, conta essa parábola. Sem convite, sem nada. Ela chega lá só porque ficou sabendo, e acontece um encontro. No versículo 38, ela chega aos pés de Jesus, chorando. Meus irmãos, isso aqui é muito lindo. Sem ouvir uma pregação, só de chegar perto, ela já se quebranta, começa a chorar, quebra aquele perfume precioso. Eu não vou entrar nesses méritos, mas estudos dizem que talvez essa mulher usava o perfume para atrair homens. Talvez ela tenha usado dinheiro da prostituição para comprar esse perfume. Olha que pesado que ela derruba aos pés de Jesus. Independente de onde saiu esse perfume ou para que ela usava,
ela quebra ali aos pés de Jesus tudo aquilo que ela tinha, inclusive o seu passado sujo. Um encontro, uma experiência, um momento. E por que Jesus ele aceitou o convite de Simão? Por Simão, pela pecadora? A teologia pode ter respostas complexas. Sinceramente, eu não sei a resposta. Mas eu quero enfatizar algo. Toda a complexidade do Deus encarnado se manifesta em uma simples frase. Versículo 48. Seus pecados estão perdoados. Os homens ficam escandalizados com isso. Quem é esse que sai por aí dizendo que os pecados estão perdoados? Existe uma outra complexidade nesse versículo, que é Jesus dizer que os seus pecados estão perdoados é a mesma coisa que Jesus dizer que ele era Deus, porque o único que pode perdoar uma ofensa é aquele que foi ofendido. Quando você transgride uma lei, quando você comete um pecado, você ofende a lei de Deus, você ofende a palavra. Então Jesus ele olha para essa pecadora indigna, suja, ele fala: os seus pecados estão perdoados. E aqui a gente tem um encontro, uma experiência, um momento completamente impactante. E toda a complexidade do Deus encarnado é resumida nessa simples frase: os seus pecados estão perdoados. Ele olha para essa mulher indigna e fala: os seus pecados estão perdoados. Jesus sabia quem ele era, Jesus sabia quem ela era, e mesmo assim ele fala: os seus pecados estão perdoados, porque essa é a justiça de Deus. É diferente da justiça humana, mas existe algo que a gente precisa entender. O evangelismo é a grande comissão. Existe uma complexidade, mas também é simples. Muitas vezes na fila de uma balada, de um bar, você não vai precisar falar sobre escatologia, como que Jesus vai voltar, se volta dessa forma, se volta da outra. Mas um Jesus te ama, com o Espírito Santo ali, mano. 7 anos atrás, nós evangelizávamos muito nos bares e baladas do Cambuí. 2019, 20. Nós paramos porque houve a pandemia, nós começamos a mergulhar em outras coisas no Senhor, a gente não podia sair para evangelizar. Aí foi na época que a gente começou a fazer live, eu não lembro se o Clubhouse foi nessa época também, mas tipo assim, teve um boom na internet. Comecei a fazer um monte de vídeo bobo, de TikTok, dançando, fazendo gracinha, fazendo piadinha bíblica assim, tipo, chega Simão, chega não sei o que, vestidinho e tal, para que toda sexta-feira a gente fazia uma live, eu e o Jota. O Jota está comigo desde 2017, desde a minha conversão. Aí a gente fazia uma live porque eu estava me sentindo inútil dentro de casa na pandemia. Falava: cara, o que eu estou fazendo? Eu não estou pregando para ninguém, não estou vendo ninguém ser salvo, não estou vendo ninguém confessando Jesus. Eu comecei a ficar inquieto. Lembra quando teve uma briga lá no prédio, mãe, que eu desci para separar? Estava acontecendo uma live com o Rodolfo Abrantes, eu estava vendo essa live, de repente eu escuto um bêbado chamando os caras que moravam lá nos blocos para brigar. E aí os caras começaram a descer no meio da pandemia, mano. Eu olhei isso da sacada, eu falei: cara, eu não preciso, eu não posso fazer nada. Sabe por que os homens queriam bater nesse bêbado? Porque a mulher dele estava gritando, porque ele estava batendo nela lá no apartamento. E ele desceu, o bêbado, começou a olhar para o prédio, para os apartamentos. Desce aqui então, pode vir bater em mim então. E o nosso senso de justiça própria já quer, né, encarnar um machão. Vou descer lá e vou quebrar a sua cara então, seu verme, seu imundo.
eu estava no meio da live do Rodolfo Abrantes e isso acontecendo. Eu falei, caraca, eu preciso fazer alguma coisa, mano. Aí eu desci e bati neles, velho. Aí eu desci, sabe o que eu fiz? Eu fiquei entre esse homem e os outros homens que queriam bater nele. Eu falava assim, não bate nele. E ele atrás de mim, chamando os caras pra treta, minha mãe tá aqui. Eu virava pra ele, eu falava assim, ó, com toda a sinceridade do mundo, eu olhava pra ele e falava assim, cala a boca, mano, você tá errado. E sabe o que começou a acontecer? Teve dois que começou a querer me bater. E eu, velho, no meio de todo esse negócio, só queria estar de pijama, vendo o Rodolfo Abrantes cantar. E aí eu lembro que eu esperei a polícia chegar, para que ninguém colocasse a mão naquele homem. Ele merecia apanhar, sim ou não? A polícia chegou, aí eu saí fora, né? Subi até de escada para não ver um andar. A hora que eu entrei no elevador, o Espírito Santo disse assim para mim: foi isso que Jesus fez por você. Sabe por quê, meus irmãos? Nós precisamos de um batismo de compaixão. Nós precisamos de um batismo de amor pelo perdido. Nós precisamos de um batismo de amor por aqueles que nós temos raiva. Meses atrás eu estava com meu coração duro, mano, dentro da igreja, me sentindo inflado, confortável demais, com raiva das pessoas esquisitas. Eu olhava para alguém que tem uma ideologia diferente, eu ficava com raiva, eu sentia raiva no meu coração. Eu zoava, eu tirava sarro, meses atrás, porque de alguma forma essa compaixão pelos perdidos tinha, parece que, saído ou sido abafada. Eu me tornei um Simão da vida, mano. Alguém que olha para alguém que tem um pecado, que julga ser mais feio, e não enxerga o amor de Deus sobre a vida dessa pessoa. E aí sabe o que aconteceu comigo? Eu sou fisioterapeuta e eu atendo meu primo. Meu primo foi o homem que me ganhou para Jesus, o Caleb. E fazia uns 7 meses que o Caleb falava para mim de uma fundação chamada Papo Reto. Fundação não. Nossa, eu dormi 2 horas de ontem para hoje, mano. E eu fiquei falando com o líder do Papo Reto, então ele também dormiu pouco. Como é que fala? É fundação? Não. Casa, piora. Associação Papo Reto. Sabe o que a Associação Papo Reto faz? De sexta-feira a gente vai para a Fundação Casa. Recentemente viralizou um vídeo de 2 adolescentes assaltando um Uber. Alguém chegou a ver esse vídeo? E os moleques chegam lá no Uber, entra como quem não quer nada, de repente tira uma arma e rouba o Uber. Você vê aquela cena, você fica com raiva. Só que aí sabe o que acontece? Vai para o evangelismo, vai na comunidade, vai conhecer o coração desse menino, vai conhecer a história desse menino. Não é que justifica aquilo que ele está fazendo, mano, mas é que talvez se ele escutasse que existe um Deus que ama ele, que é diferente do pai que abandonou, que é diferente do pai que batia, que abusava, talvez o seu coração comece a ser um pouco mais quebrado e sensível. E nós temos ido lá de sexta-feira, e sabe o que isso está acontecendo comigo? Está me estragando. Na sexta-feira passada, o Léo pregou sobre todos que estão cansados e sobrecarregados irem até Jesus. E ele falou assim: fala o nome do seu cansaço. E aí a gente estava ali numa roda, o menino começou a falar: eu tenho muita raiva, eu tenho raiva o tempo todo. Aí o outro menino fala: eu sinto muita vergonha, mano. Quando eu fui preso, minha mãe foi lá na delegacia e ela chorou desesperada. Eu tenho vergonha. Aí o outro menino fala uma outra coisa, e de repente o menino que parecia ser um dos mais brabos lá,
magrinho, pequenininho assim, mas sabe, com uma cara meio fechada e tatuagem, um negócio que assusta um pouco. E ele começa a chorar muito. Miguel, eu nunca vou esquecer dele. E o Miguel fala assim: o nome do meu cansaço é o peso que eu carrego por causa daquilo que a minha mãe fez comigo. No meio de uma roda com 15 menores infratores, tem reunião lá que um fica arrumando treta com o outro. Eles desenvolveram uma libra só da cadeia. Eles falam entre eles. A primeira reunião que eu fui, eu fiquei super assustado, que um ficava assim, ó, pro outro, ó, acabou pra você. Eu ficava, velho, o que tá acontecendo aqui, mano? Eu conto pro Léo que eu tô vendo isso, não conto, eu faço alguma coisa. E esse menino, ele é vulnerável no meio de todos esses meninos que ficam se encarando, que estão na selva, um competindo com o outro para ver quem é mais bravo. E ele fala: eu carrego o peso daquilo que a minha mãe fez comigo. 12 anos de idade ele tinha. Ele não tinha pai. Ele falou: hoje eu moro com um amigo meu. Eu fui para o tráfico. Eu estou preso. Era uma das únicas formas que eu tive. E com 7 anos de idade eu acordei com meu colchão pegando fogo, porque a minha mãe tentou me matar. Cara, a hora que ele falou isso, caiu um negócio naquela sala. Um senso assim, sabe, de... Cara, cadê a igreja? Cadê a igreja? Onde que nós estamos? A gente está brigando se esse aqui é membro meu, se esse aqui é membro seu. Aonde que nós estamos? Como que ninguém viu a realidade desse menino e de alguma forma o alcançou? Ou como que dos 7 até os 12 anos ninguém chegou para esse menino e falou de um Deus que o amava? Aí a gente vai lá e a gente vai com essa simplicidade encarnada. Cara, eu fui muito tocado. Eu lembro que eu sentei do lado do Miguel. Eu botei a cabeça do Miguel no meu peito. Eu comecei a orar e falar: Deus, que ele sinta o seu abraço. Ele não conheceu o pai dele, ele nunca foi abraçado por um pai. Eu não sei o que é acordar com 7 anos de idade com o meu colchão pegando fogo porque minha mãe tentou me matar. Mas Deus, que ele sinta o seu abraço. Nessas horas faltam palavras. A complexidade não existe. E ele chorando no meu peito, eu chorando também, todos os caras chorando lá que estavam servindo, os meninos também chorando, e o Espírito de Deus se movendo numa fundação casa. O Verbo encarnado se movendo na mesa de Simão, fariseu. É simples, mano. E é para você também. É um abraço. É um Jesus te ama. Você só não pode fazer uma coisa: não guarda isso dentro das 4 paredes. Vai, mano. Toda sexta-feira parece que o capeta não quer que eu vá na Fundação Casa. E dá uma vontade de não ir. Mas isso devolveu para mim um senso de propósito. Você vê a complexidade do Evangelho se tornando simples e alcançando um perdido. E alguém que merecia o inferno sendo amado por Jesus. Você começa a experimentar, parece que é a alegria da salvação. Sua vida começa a fazer sentido. De ver pessoas sendo tocadas pelo amor de Deus.
E tudo isso que é superficial, que às vezes a gente gasta a nossa vida, cara, se torna ridículo. Porque nada se compara a conhecer o amor de Jesus, mano.